Oi gente, tudo bom? Então, eu vou fazer aqui mais um exemplo, tá? De método de Verlet, né, que a gente vem discutindo aí, tentando montar um arcabouço inicial para entender o básico, pelo menos, da dinâmica molecular, né? Então a gente está trabalhando aí uma aplicação de método de Verlet e venho aí usando, né, o potencial Lennard-Jones, que é um potencial muito comum dentro do universo aí da dinâmica molecular, né? Então eu resolvi, quem segue aí meu canal, eu resolvi o vídeo do problema de uma partícula submetida ao potencial Lennard-Jones. Agora a gente vai trabalhar com duas partículas, tá? Então, lembrando que eu estou, nesses exemplos que eu estou trabalhando aqui, gente, é um potencial, um problema bidimensional, tá? Um problema bidimensional, só para ficar mais simples, tá bom? Então, as minhas partículas estão restritas a um plano XY, tá legal? Então agora eu tenho duas partículas. A condição inicial é essa daqui, ó. Eu tenho uma partícula de massa m aqui na origem, né, do eixo aqui, essa posição aqui, x10, y10 seria o 00. E tem uma partícula de massa m também, aqui na posição x0, y0, tá bom? Só recapitulando, aqui é a distância, é o ponto 0, aqui é x positivo, aqui é y positivo, tá bom? Em geral, boa parte dessas escalas são em angstroms, né? Nesse problema envolvendo o potencial Lennard-Jones, tá bom? Então a fórmula característica do potencial é essa daqui, você faz uma derivada e encontra a força, né? E você tem basicamente alguns parâmetros que você escolhe. Eu tenho escolhido o epsilon e o sigma, que são parâmetros característicos do potencial compatíveis com o do argônio, certo? Mas você pode fazer outras escolhas também, isso é só um exemplo, né? Então qual é a ideia? Condição inicial é essa daqui, certo? As duas partículas inicialmente paradas, e vamos aplicar o Verlet para a gente resolver a dinâmica desse problema, encontrar qual é o x de uma partícula e y da mesma partícula, e x dessa partícula aqui e y dessa partícula aqui, e posição x e posição y dessa outra partícula aqui. Ou seja, para cada partícula, posição, né, x e y, bem como velocidade vx e vy, né, que é isso que o método de Verlet dá para a gente. Então, está aqui o método aplicado já formalmente nos dois corpos. Então você tem uma partícula que tem variável x, você integra dessa forma aqui, e a outra partícula que eu chamei de x1, né? Estou chamando de x1, né? Então, essa daqui, as variáveis dela são x, ó, vai ser x0, y0 a inicial, e x e y, por exemplo, a posição dela, e para outra partícula eu chamando de x1, tá bom? x1 e y1, ok? Então, as equações estão escritas para a partícula 1 e para a partícula 2. Ou para a partícula que começou na origem e a partícula que começou afastada da origem. Muito fácil, tá legal? Pronto. E aí a equação da velocidade, usando o Verlet, é essa daqui, né? Para uma partícula e para outra partícula. Lembrando que aqui, entre esse passo da posição e o passo da velocidade, tem um passo implícito aqui, que é o cálculo da nova aceleração, né? Que você precisa para fazer essa média aqui, da aceleração no futuro, tá bom? Então, quando você recalcular as posições das respectivas partículas, você precisa recalcular a força, a energia e a força, no caso, né? E reencontrar a nova aceleração, né? A gente já discutiu isso quando a gente apresentou o método, né? Então é isso. Então tem duas partículas. Tem uma partícula que começou na origem, né, que tem posições iniciais x1, 0, y0. E tem uma partícula que começou a afastar da origem e tem posição x0, y0 inicial. Né? Encontra a dinâmica delas aí usando essas equações de Verlet. Tá bom? Pronto, vamos para o programa, né, e vamos lá. O programa já está pronto, né, eu fiz o programa já para explicar para vocês. Então eu peguei, quem me segue lá quem vem seguindo aí o curso, eu peguei o mesmo programa que eu vinha trabalhando para uma partícula e eu reformulei o bicho para o sistema de duas partículas. Então, essas variáveis aqui, ó, que eu tinha definido no programa de uma partícula, x, x0, y, y0, posição no presente, posição no futuro, x, posição y no presente, né, posição no futuro, essas variáveis, eu usei elas para, digamos, a partícula, certo? A partícula que está na posição x0, y0. Ou seja, a partícula está afastada da origem. Tá bom, gente? E essa outra sequência de variáveis aqui, que eu chamei de x1, y1, v1, não sei o que, são as variáveis que vão
né, que vão controlar a posição da partícula que inicialmente começou na origem, tá bom? Então essa aqui é a partícula que começou, né, na origem. Tá bom, gente? Né? Beleza? x1, né, 0 igual a x igual a y1, 0 igual a 0. Entenderam qual foi a notação que eu usei? Beleza? Então pronto. Então quando você vê x, y, eu estou falando da partícula... Desculpa, perdão. Eu estou falando dessa partícula aqui, ó. Essa partícula que iniciou afastada da origem. Quando você vê no programa, x1, y1, não sei o que, você vai estar falando da partícula que começou na origem. Tá bom assim? Só para ficar claro aí a notação. O resto é só redefinir as acelerações, novas acelerações, aí as forças, que era a mesma coisa que tinha lá no outro programa, né? E beleza, vamos começar o programa. Então, esses parâmetros aqui todos são compatíveis com o que a gente tinha feito no passado, certo? No último vídeo, para uma partícula. Estou escrevendo pontos de 0.1 e 0.1 para poder ver bem as oscilações. Aí vamos lá, eu vou começar, como eu disse, uma das partículas na posição 6,6, que seria essa posição aqui. Tá bom? 6,6, tá bom? E ela vai ter inicialmente velocidade zero. Vamos botar ela em repouso. Ou seja, ela está em repouso ali afastada da origem. A partícula que está na origem está na origem. Posição dela zero, velocidade zero. Pronto. Então está aqui. Então essa daqui é a condição inicial, né, de uma partícula e a condição inicial de outra. Os parâmetros que eu usei foram os mesmos que eu usei no passado. Calculo aquele sigma 12 e o sigma 6, que são basicamente sigma elevado a 12 e sigma elevado a 6. E aí calculo a energia inicial, que aí já é um pouquinho diferente. A distância agora eu tenho que já escrever ela em função das distâncias da partícula 1 e da partícula 2. Aí eu reescrevo a distância de 2 pontos lá da geometria analítica e refaço as mesmas contas. A mesma coisa, a energia cinética agora é a energia cinética da partícula que começou afastada da origem, mais a energia cinética da partícula que começou na origem. Tá bom? Pronto, aí vamos lá. Começou o Verlet. Loop temporal, aí calcular a distância das partículas. Reescrevo a equação da distância para a distância de 2 pontos. Né? Calculo a força, do mesmo jeito lá como a gente fez nos programas de Verlet, de Linear Geometry agora. Aí vamos para os versores. Os versores eu não posso mais fazer como eu fiz no problema de uma partícula. Por quê? Porque no problema de uma partícula a origem estava fixa, agora não está mais. A partícula que começou na origem não está mais fixa. Agora tem uma partícula que começou na origem, mas que vai se movimentar. E ela tem posições. Quais são as posições dela? X, ela tem o quê? Eu tenho que pegar a posição da partícula que começou afastada da origem menos a posição da partícula que começou na origem e dividir por R. Então eu tenho que calcular os versores considerando que vai ter movimento daquela partícula que iniciou na origem. Entendeu? E aí o resto segue igual. Calculo a força e a aceleração são iguais e aí aplico o primeiro conjunto de equações do Verlet para a partícula que começou afastada da origem. Certo? Agora, o que é que eu preciso? Eu preciso aplicar junto a equação para a partícula que começou na origem. Mas que é a aceleração para ela? É menos a aceleração, né? Como é uma forçazinha aqui ao longo dessa direção radial, né? Se essa força ela é atrativa, se essa força atuando aqui ela é assim para cá, a força atuando aqui ela vai ser assim. Se a força é repulsiva, então uma é para cá e a outra é para cá. Então é só você inverter o sinal da aceleração, basicamente. Aí eu inverto o sinal da aceleração. Então a aceleração da partícula que começou na origem é menos a aceleração da partícula que começou a partir da origem. E é tanto para x e para y. Aí aplica a fórmula de Verlet na partícula que inicialmente começou na origem, que é o outro lado pela variável x1. Aí agora faz o quê? Recalcula as duas forças. Recalcula a força para a partícula que começou na origem, a força é essa, a nova distância. Aí você já vai escrever a distância com as novas variáveis, ó. Tá vendo? Que elas já foram atualizadas. E aí os novos versores também atualizados, tá vendo? E aí calcula a nova força e aí aplica a equação de velocidade. Lembrando que novamente aqui eu fiz aqui, eu inverti o sinal da aceleração, né? E aí aplica o Verlet, a parte da velocidade na partícula que começou fora da origem e aplica na partícula que começou na origem. Pronto. Então,
Feito isso, atualiza as danadas, as variáveis, e está feita a solução. Aí, para analisar esse problema, eu vou escrever algumas variáveis aqui. Eu faço de novo aquele cálculo da energia do mesmo jeito, né, que eu fiz. Eu calculo a energia no tempo t, né, e vou comparar a energia no tempo t com a energia lá inicial. Que é aquele critério vamos dizer, para saber se está tendo uma boa precisão na integração, né? Agora, para a gente analisar esse cara, eu vou fazer alguns cálculos aqui. Eu vou calcular a distância das duas partículas e vou calcular o centro de massa desse sistema. Ou seja, o centro de massa é o quê? A posição de uma partícula mais a posição de outra dividido por 2, uma vez que a massa é igual, né? Então eu calculei o x do centro de massa e o y do centro de massa. E vamos dar uma analisada nesse negócio para ver se fica, né? Aí aqui, olha a ordem que eu escrevi. O tempo, esse R4, que é a distância das duas partículas, né? Tá legal? A posição x da primeira partícula, da partícula que começou lá afastada lá da origem. x1, a posição x da partícula que começou na origem. A mesma coisa, y, y1. E aqui tem o centro de massa na direção x, a componente x do centro de massa e a componente y do centro de massa. E por fim, aquele truque que eu faço para ver se a energia está sendo mais ou menos conservada, né? Eu divido a energia no tempo pela energia no início e subtraio de 1 para ver se esse número é próximo de zero, tá bom? Então eu vou ter um bocado de coluna aqui. As colunas que vão me interessar é a primeira coluna, a terceira, a quarta e a sétima, não é isso? Isso. Que é o quê? Tempo, né? Posição x de uma partícula, posição x de outra e o centro de massa desse sistema para ver se está batendo direitinho. Então vamos lá, vamos parar de explicar o programa, vamos resolver, tá? A solução é bem rápida, o programa roda razoavelmente rápido, certo? Provavelmente para essa escala de tempo, né? Então ele roda razoavelmente rápido. Então vamos lá, vamos abrir agora. Como eu disse, né? Os dados que me interessam na primeira análise é a primeira componente, que é o tempo, a posição x de uma partícula, a posição x de outra partícula e o centro de massa desse sistema, tá bom? No tempo, né? Então vamos lá. Então vamos fazer a leitura aqui. Então data, eu importo aqui, aí vem aqui, marco o arquivo de dados contendo essas tabelas, vou aqui no bloco de data, né? Bom, aí vamos lá. 1 com 3, o que é que eu estou escrevendo? Posição x de uma das partículas. Aí, 1 com 4, o que é que eu estou escrevendo? Posição x da outra partícula. E 1 com 7, o que é que eu estou escrevendo? Centro de massa em função do tempo. Queria até aproveitar para agradecer ao professor Vinícius, que me deu algumas sugestões do que olhar aqui nessa coisa. Deu uma consultoria muito boa. O Vinícius é um especialista nesse sistema, né? No meu trabalho de pesquisa, não trabalho diretamente com isso. Certo? Eu conheço a teoria básica, mas não trabalho diretamente com isso. O professor Vinícius me deu algumas sugestões, inclusive essa do centro de massa, que ficou bem interessante. Aí vamos lá, então aqui tá, observe, vamos relembrar como é que a gente começou o problema. No tempo zero, uma partícula começou aqui na posição 6, outra partícula começou na origem. Então, no tempo zero, uma partícula começou com x igual a 6, a outra com x igual a 0. Beleza. Nessa distância, se você lembrar do potencial de Lennard-Jones, se você não lembra, eu mostro para você aqui o bicho rapidamente aqui. A gente já mostrou no outro vídeo, mas a gente mostra aqui de novo tranquilamente. Né? Aqui é o potencial que eu estou trabalhando. Eu estou aqui, eu começo uma partícula aqui, certo? Nessa distância aqui, 6. O que acontece com ela? Ela vai receber uma força o quê? Uma força atrativa, atraindo ela para cá. Então, as duas partículas estão recebendo essa força, basicamente. Né? As duas partículas estão colocadas aqui nessa configuração aqui, tá bom? Então, com isso, elas se atraem. Então, a partícula que começou em 6 começa a se aproximar aqui, ó, e a partícula que começou em 0 começa a se aproximar aqui também. Quando chega aqui, esse limite aqui é um limite de distância baixa. Ó. Um está na posição 4, o outro está na posição 1 e uns quebrados. Isso daqui dá da ordem de 2 e pouco. 2 e pouco de distância, você tá lá em cima. Você está numa energia bem alta, você está por aqui, ó. A energia é muito alta. Uma energia muito alta quer dizer o quê? Uma força de repulsão. Aí o que acontece? Repeliu, as partículas voltam. Essa volta para cá e essa volta para cá. E assim vai. Compreendeu? E essa linha verde aqui é o quê? Essa linha verde é o centro de massa, que tem que estar onde? Tem que estar
parado. Por quê? Porque lá na condição inicial, eu coloquei que as duas partículas tinham velocidade zero. Tá bom? Então, tudo certinho. Agora vamos sair daqui dessa né? Já explicou isso aqui. Vamos sair aqui dessa figura. Vamos agora fazer uma brincadeira, né? Entra na diversão. Vamos botar uma velocidadezinha aqui. Vamos botar uma velocidade 1. Ou então 0.1 aqui, por exemplo. Uma velocidade baixinha aqui. Então, uma das partículas tem velocidade. Então, pelo que vocês sabem de física 1, né? O que tem que acontecer? O centro de massa tem que ficar parado ou o centro de massa tem que se movimentar? Vamos analisar. Né? Isso é um sistema de duas partículas. Uma delas tem velocidade. A outra não tem. Como é que fica aí o centro de massa? Vamos lembrar de física 1? Aí está aqui, né? Mesmo esquema. Posição 1 com 3, posição x de uma das partículas, posição x de outra partícula e aí o nosso velho centro de massa. Ó que negócio bonito. Vamos dar uma olhada aqui. Como deveria, né? Pelo que a gente sabe da física básica, o centro de massa tem velocidade. Né? Você calcular a velocidade do centro de massa é uma média ponderada aí, certo? Das velocidades, assim. E aí a velocidade do centro de massa vai dar quanto? Vai dar 1 vezes a massa, que é a velocidade desse cara que começou aqui, mais 0 vezes a massa dividido pela soma das massas. Então a velocidade do centro de massa tem que dar 0,05, né? Uma vez que você começou com a velocidade 0,1. Estou falando da componente x da velocidade, viu, gente? Isso é a componente x da velocidade. Né? Então, com isso, se você fizer aqui uma regressão linear para essa curva verde, você vai ver que ela deu inclinação 0,05. Ou seja, a velocidade do centro de massa está, de fato, né, metade da velocidade que a partícula de cima tem. Né? Então tá tudo bem condizente aí. Beleza? Então é isso, gente. Então vocês viram aí de uma maneira bem simples como é que a gente resolve, né, a dinâmica de duas partículas submetidas a uma interação tipo Leonard-Jones. Beleza? Então você aplica as fórmulas de Verlet em cada conjunto de variáveis. Então se você tem duas partículas, você tem que aplicar, né, a fórmula de Verlet 4 vezes. Porque você vai aplicar uma vez para x e outra vez para a velocidade. Né? Uma vez para a posição, uma vez para a velocidade. Sendo que você tem que lembrar que você tem isso em duas direções de um problema bidimensional. Né? Tem que aplicar em x, em y, em vx e em vy. Né? Então é isso que a gente fez aí. Beleza? Então tá bom, gente. Viu? Eu agradeço aí, certo? Pelo interesse, tá bom? Obrigado por tudo. Um abraço para vocês. Tudo de bom.